Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e nesse vídeo eu venho conversar com vocês sobre o livro maravilhoso Mistério em Chalk Hill, da alemã Suzanne Gogga. Eu terminei a leitura desse livro ontem à noite e já vim aqui correndo conversar com vocês sobre esse livro porque foi uma leitura que me envolveu bastante. Eu cheguei a esse livro da Suzanne Gogga de maneira bem casual, aliás foi muito ao acaso. Como eu já conversei com vocês em diversos vídeos, eu ando muito de ônibus, porque eu moro em Curitiba, mas eu faço o doutorado em Florianópolis, então eu tô sempre indo e vindo, e eu passo muito tempo dentro do ônibus. E como eu já falei pra vocês, eu não consigo ler em um carro em movimento, porque me dá tontura, eu fico com dor de cabeça, enfim. Então aí eu pensei na solução de ouvir audiolivros e aí passar o tempo de uma maneira mais eficiente, digamos assim. Então eu posso aproveitar o tempo que eu tô no ônibus para, além de dormir, para escutar algumas histórias. No vídeo Minha Primeira Experiência com Audiolivros, eu converso com vocês sobre o aplicativo YouBook. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. Então o aplicativo YouBook é um aplicativo para smartphones que oferece milhares de títulos em português e também em outras línguas de audiolivros. E foi através do YouBook, em uma das recomendações de leituras, que eu encontrei Mistério em Chalk Hill. Eu nunca tinha visto o livro físico, então esse foi o meu primeiro contato com essa história. E quando eu li ali a sinopse, que dizia o seguinte, que uma jovem mulher alemã tinha participado de um escândalo na sociedade de Berlim no século XIX, decidiu se mudar para a Inglaterra para mudar de vida e para trabalhar como governanta numa mansão vitoriana para cuidar da pequena Emily. Já me interessei pela história logo de cara. Inglaterra no século XIX, uma casa vitoriana cheia de mistérios, uma mulher que trabalha como governanta, então eu decidi escutar esse audiolivro e a cada capítulo que passou eu me envolvi mais com a história, eu tinha vontade de ir pro ônibus logo para continuar a escutar a história e me envolvi tanto com ela que eu resolvi comprar o livro físico, O Mistério em Chalk Hill, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Jangada. Então, os primeiros capítulos, a grande primeira parte do livro eu escutei e os últimos capítulos eu li, porque eu não conseguia esperar, então eu li os últimos capítulos e foi uma experiência bem legal ter essas duas perspectivas, né, ouvindo e lendo. A personagem principal desse livro é a Charlotte Pauli. Ela é essa jovem alemã que se muda para a Inglaterra. Então, na Inglaterra, ela é chamada como Fräulein Pauli, como a senhorita Pauli. Naquela época, no final do século XIX, era um status grande para uma família ter uma governanta estrangeira, principalmente da Alemanha ou de outros países nesse sentido. Então, por isso que eles enfatizavam, a chamavam de Fräulein Pauli, para enfatizar que ela era uma governanta estrangeira. E eu me identifiquei muitíssimo com essa personagem, porque a Fräulein Pauli é uma mulher que gosta muito de ler, gosta muito de escrever, gosta muito de idiomas, ela estuda o inglês e também dá aulas de alemão para a pequena Emily, que é a sua estudante, né, a sua pupila. Ela gosta muito dos contos de fadas dos irmãos Grimm, essa tradição alemã que ela traz consigo, que ela passa para sua aluninha, e também adoro as cenas em que ela está sentada em frente a uma lareira com fogo crepitante, tomando um chá e lendo um livro ou lendo uma crítica teatral no jornal. Me identifiquei muitíssimo com a Fräulein Pauli, além dela ser uma mulher super independente que resolve sair do seu país para trabalhar como governanta num país desconhecido, mas por dentro ela é uma mulher muito emocional, muito sensitiva. A Charlotte Pauli, então, é chamada para trabalhar como governanta em Chalk Hill, uma mansão no interior da Inglaterra. Ela é chamada para trabalhar como uma preceptora, que é uma mulher que assume o papel quando a criança chega aos 8, 9 anos de idade, a babá perde a sua serventia e aí as casas contratavam uma preceptora, que era essa mulher que trabalhava como uma professora particular para as crianças e que se encarregava da educação dessas meninas ou desses meninos. Ela então é contratada para cuidar da educação da jovem Emily. A Emily é uma pequena garota de 8 anos, ela é muito querida e adorável, só que ela está sofrendo muito, ela está tendo muitos problemas. O pai dela, o Sir Andrew, é um homem muito reservado,
muito na dele, é um intelectual, gosta de estudar biologia, ele faz parte do parlamento inglês, então ele tá sempre em Londres e a menina fica sozinha em Chalk Hill. Então a Miss Pauli, a Fraulein Pauli, se incumbe dessa tarefa e também de dar carinho e amor para essa criança, porque a sua mãe, a Lady Ellen Clayworth, morreu recentemente de maneira muito misteriosa, o que deixou a menina muito triste e sofrendo muito. Porém, a Fraulein Pauli logo descobre que existem muitos mistérios com relação à morte dessa mulher e ela quer ir a fundo para descobrir o que aconteceu e como ela pode ajudar a Emily de alguma forma. E a Chalk Hill é um lugar muito sinistro, é uma casa enorme que está rodeada por uma floresta densa e um rio muito perigoso. Aliás, a Lady Ellen se acidentou nesse rio, então existe uma conexão entre a floresta, o rio e a casa, e a Miss Pauli precisa desvendar esse mistério. E eu fiquei muito curiosa com esse mistério e descobrir o que aconteceu com a Lady Ellen e também o que está acontecendo, se a pequena Emily está vendo espíritos ou o que está acontecendo nessa casa. Eu achei uma história muito envolvente e as narrativas, através da perspectiva da Miss Pauli, são intercaladas com narrativas que tem um outro ponto de vista, que é o ponto de vista do Tom Ashdown, que é um homem jovem que mora em Londres. Ele é um crítico teatral e sua esposa morreu recentemente. Então, de repente, ele se viu sozinho e ele acaba se fechando e expressando seus sentimentos através das críticas que ele escreve. Ele escreve críticas teatrais hilárias, então ele vai a diversas peças de teatro. Na época, a Inglaterra, no século XIX, era um período que tinha muito teatro, muitos espaços teatrais e muitas encenações teatrais, então achei bem interessante, eu que estudo teatro no século XIX, ler um pouquinho sobre esse período. Então ele assiste melodramas, ele assiste encenações de Shakespeare e escreve sobre elas em um jornal. Ainda sofrendo muito com a morte da mulher, ele decide procurar a Society for Psychic Research, que seria a Sociedade de Pesquisa Psíquica, que é uma sociedade que existiu de verdade, aliás, existe até os dias de hoje, e essa sociedade tem como objetivo analisar cientificamente fenômenos sobrenaturais. E dois personagens que fazem parte do romance são personagens reais e que fizeram parte realmente da Society for Psychical Research. O professor Henry Sidgwick, que foi um dos fundadores da Society e foi professor de filosofia na Universidade de Cambridge. E a sua esposa, Eleanor Sidgwick, que foi uma matemática e foi reitora da Newham College, também na área de Cambridge e na Inglaterra. Então o Tom, ele acaba se encontrando com essas pessoas, com esse círculo de intelectuais da Society, mas com uma maneira de lidar com a morte da esposa. E é através dessa Society for Psychical Research que o Tom é enviado para Chalk Hill para analisar o caso da pequena Emily Clayworth. E aí as tramas da Charlotte Pauli e do Tom Ashdown se entrelaçam e Londres e Chalk Hill também acabam se cruzando. E eu adoro esse tipo de história que começa com duas narrativas paralelas que depois se encontram. E é impossível ler uma história que se passa na Inglaterra vitoriana, em uma mansão cheia de mistérios e com uma governanta, e não relacionar com a história clássica Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Aliás, é o livro que eu tô lendo no momento, então foi bem interessante ler esses dois livros em paralelo. Jane Eyre é um clássico da literatura inglesa, e a Suzanne Goga, que é a autora do livro, ela fala sobre a influência de Jane Eyre na sua obra no pós-fácil, então é algo bem interessante. Outra coisa que me chamou muito a atenção no livro da Suzanne Goga é que ela faz referências a diversos outros clássicos da literatura durante todo o livro. Então ela faz referência a Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, ela faz referência a Oscar Wilde, ao Retrato de Dorian Gray, ela faz referência a Shakespeare. Então é muito delicioso ler esse livro ou escutar o livro e buscar essas intertextualidades. Isso mostra o repertório cultural e literário da escritora. A Suzanne Goga é uma escritora contemporânea, ela nasceu em uma cidade na Alemanha e ela continua escrevendo romances históricos. Infelizmente, esse é o único romance dela traduzido para o português. Também não encontrei mais nenhum livro dela traduzido para o inglês. Espero que outros livros sejam traduzidos, porque eu gostei muito do estilo de escrita dela.
E como vocês sabem, sou apaixonada por romances históricos, então eu estou esperando mais traduções dos livros dessa mulher que tem uma carreira promissora pela frente, é o que tudo indica. Bom, então se você gosta de histórias com toques sobrenaturais, conversas ao crepitar da lareira sobre literatura, contos de fada e também o encantamento da Inglaterra no século XIX, esse é o livro ideal para você, Mistério em Chalk Hill, da Suzanne Goga. Eu recomendo, dei 5 estrelas e favoritei, é um dos meus livros preferidos desse ano, com certeza. E vocês, já leram esse livro ou algum livro com uma temática parecida? Ou vocês se interessaram por esse livro? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu vou adorar ler. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!